Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 25 de janeiro do ano de 2022. É o nosso calendário gregoriano. Mas pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 23 de Shevat do ano 5782. Estamos aí com 141 dias transcorridos, né, do nosso calendário judaico. Estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso Rabino Rav Tzihai, trazendo para nós lições, ensinamentos, aprendizados sobre Shemirat Halashon, que significa guardar a língua. Guardar a língua das questões negativas, do Lashon Hará, que é fofoca, maledicência. Guardar a língua no sentido de falarmos coisas que estejam recheadas com inveja, ciúmes, raiva, ódio ou coisas semelhantes. Uma lição a cada dia é para que nós possamos nos tornar pessoas melhores a partir da nossa fala, né? Então, não podemos esquecer que a fala é um poder. Então, o poder da fala precisa ser muito bem utilizada. E o silêncio, ela é uma arte, é algo nobre, quando nós fazemos Shemirat Halashon, quando nós guardamos a língua, fazemos silêncio para com as coisas negativas, não dar vida às palavras negativas e etc. A lição que o nosso Rabino tem para nós hoje é realmente sobre uma questão de julgar com dignidade o nosso próximo. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que um pecado, ele gera mais pecado. Então, por isso, nós precisamos aprender a julgar o nosso próximo de uma forma mais digna. Então, ele nos fala da seguinte forma. Já aprendemos, né, já vimos isso em outras lições, sobre a questão de nós nos livrarmos das questões de negatividade. Ponderar sobre todos os seus efeitos negativos. Então, quando nós realmente aprendemos a nos livrarmos da negatividade, né, estarmos aí conectados com palavras negativas, e quando nós ponderamos, né, pesamos na balança as consequências dos efeitos negativos, né, na nossa vida, então nós vemos que realmente não vale a pena estarmos aí conectados com a negatividade. Então as palavras, né, de negatividade que estão conectadas ao Lashon Hará, fofoca, maledicência, etc., os seus efeitos negativos são terríveis na própria vida da pessoa que fala, na sua própria família, na roda dos seus parentes, amigos, dos colegas de trabalho e assim sucessivamente. Então os efeitos negativos são muito destruidores, né? Então por isso nós precisamos sempre estarmos aí ponderando sobre essas questões. Então, Levítico 19:18, que é a base para tudo, que não podemos esquecer, onde nos fala, né, amarás o próximo como a ti mesmo. Então Levítico 19:18 traz para nós realmente esse versículo para não esquecermos, né? O que precisa nortear as nossas vidas é Levítico 19:18. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, de acordo com tudo isso, né? Então o nosso Rabino Rav Tzihai, ele fala que geralmente isso leva ao Sinat Hinam, que é o ódio sem fundamento, que é uma transgressão do mandamento, que nos fala também em Levítico, capítulo 19, verso 17, não odiarás o teu irmão no teu coração. Então, Sinat Hinam significa ódio sem fundamento. Então, precisa começar do coração essa libertação do ódio sem fundamento, para que possamos aí estarmos aplicando o Levítico 19:18. Então o ódio sem fundamento foi o que provocou a destruição do segundo templo, segundo o Talmud Yomá 32b. Então o segundo templo, né, a destruição do segundo templo, no ano 69 desta dispensação,
desta era comum foi o motivo principal, o ódio sem fundamento. Então, as pessoas se odiavam de forma gratuita. E isso motivou a destruição do segundo templo. Mas ainda, o Talmud também afirma que, por causa do ódio sem fundamento, as brigas aumentam nos nossos lares e as tragédias podem nos afligir. Também o Talmud em Shabat 32b relata esta realidade. Então, você pode observar aí, realmente, ódios sem fundamento traz realmente destruição na vida, nos lares das pessoas, né? É interessante observarmos aí ódio sem fundamento, porque na realidade ódio é ódio, né? Mas quando fala ódio sem fundamento, quer dizer um ódio gratuito. Quer dizer, simplesmente a pessoa odeia por odiar, né? Que é terrível. Todo ódio é terrível, mas o ódio gratuito, que sem motivo, sem nada, a pessoa simplesmente odeia por odiar. Então isso é terrível, isso é ódio ao quadrado, então a destruição é maior, não restam dúvidas. Tanto para o alvo em que está sendo direcionado o ódio, como para a própria pessoa será muito pior, e também para a sua própria família e o seu ciclo de amizades. Isso também leva à transgressão de, segundo Levítico 19:15, que nos fala: julgarás o teu semelhante com dignidade. Então esse ódio, ele leva a pessoa inclusive a transgredir vários mandamentos, e entre eles também julgar o semelhante sem dignidade, né? Então a pessoa, ela odeia a pessoa, ela julga a pessoa, e então ela simplesmente condena a pessoa, e não tem, né, nenhuma dignidade, né, contra a pessoa, o alvo do seu ódio. Então é um julgamento sem nenhum critério, sem nenhuma dignidade. Então os nossos sábios interpretam como a exigência de concedermos ao próximo o benefício da dúvida, como nos diz o Sanhedrin 34b. O Sefer Haredim, no capítulo 66, verso 39, ele escreve que aquele que julga o seu semelhante criticamente fica ligado às forças espirituais da impureza, né? Então, o nosso julgamento, ele deve ser com dignidade. Então, se o nosso semelhante, você está analisando ele, você tem que ter dignidade para fazer esse julgamento, avaliação do seu próximo, né? Então, você, em hipótese nenhuma, pode fazer com que, você não conhecendo profundamente os fatos, você não pode, em hipótese nenhuma, julgar criticamente uma pessoa e já pelos teus critérios condenar aquela pessoa. Por isso nos fala Sanhedrin 34b, o benefício da dúvida. Você não conhece direito a pessoa, você não conhece os motivos que ela fez isso ou aquilo, por que ela agiu desta ou daquela forma. Você não sabe os motivos. Então você não pode julgá-la sem dignidade. Você não pode julgar aquela pessoa sem o benefício da dúvida. Por quê? Porque você não conhece de fato os fatos em si, né? Então você não pode ter uma decisão final no seu julgamento. Então, de acordo com isso, quem faz dessa forma, né, sem critério, sem dignidade, sem o benefício da dúvida, ele está conectado com as forças negativas espirituais da impureza. Julgar os outros hipercriticamente nos faz suspeitar dos inocentes. Os nossos sábios, eles ensinam, né, no Talmud Shabat 97a, aquele que suspeita de um inocente é afligido fisicamente. Então, quando a pessoa se deixa dominar por juízos, julgamentos, sem critério, sem dignidade, sem dar ao próximo o benefício da dúvida, ele julga porque ele simplesmente, de forma crítica ou hipercriticamente,
ele vem julgar as pessoas, porque assim ele gosta de o fazer. Então, dessa forma, ele suspeita até de pessoas inocentes. E aquele que suspeita de pessoas inocentes, ele é afligido fisicamente. Ele sofre problemas físicos, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu não tinha nada, de repente me deu tal coisa. Será que não está conectado com essa questão? Que ele julgou de forma muito negativa, condenatória, um inocente? É bom analisar esse fato aí. Então, inevitavelmente, ele também incidirá no pecado de ferir mediante palavras, causando embaraço a alguém e provocando discórdia, cuja punição é particularmente severa. Então, quando você aflige alguém inocente e, portanto, você aflige a pessoa de forma injusta, então você está reservada a você realmente uma punição muito severa. Então, por isso, Shemirat Halashon, guardar a língua, é de fato um critério que nós precisamos ter em todas as questões da nossa vida. Porque, afinal de contas, nós não gostamos de sofrer, não é verdade? Então, cuidado com estas análises ou juízos severos. Então, logo deve-se procurar uma vida que seja boa, tanto neste mundo como no mundo vindouro, o mundo do Olam Rabá, o que o distancie desta terrível tendência. Então, na conclusão desta lição de hoje, o nosso Rabino Hafetz Haim, ele nos aconselha que o que nós devemos fazer é procurar uma vida melhor. Que forma que nós procuramos uma vida melhor? Tendo uma visão de termos uma boa vida aqui e também uma boa vida no Olam Rabá, no mundo vindouro, a vida eterna. Então, nesse sentido, o Rabino diz, né, que o distancie desta terrível tendência. Então, o pedido, a súplica, a intercessão ou a prece do Rabino Hafetz Haim é que nós sejamos livres desta terrível tendência. Qual é a tendência que ele fala aqui? Exatamente tudo isso que nós falamos aqui. O ódio sem fundamento, o ódio de forma crítica, o juízo sem dignidade para com o nosso próximo, né? O juízo sem dar ao próximo o benefício da dúvida, porque você não conhece o que levou aquela pessoa a agir ou falar isto ou aquilo, né? Nos livre da tendência de sermos hipercriticamente contra os inocentes, porque à medida que você usa de critérios rígidos, né, em julgar, analisar as pessoas sem realmente fundamento, então você é levado até a duvidar e a criticar e a julgar negativamente até mesmo o inocente. Então o Rabino diz, né, que você seja distanciado desta terrível tendência, que somente o seu resultado é aflições físicas, dores físicas, uma punição muito severa. Por isso que nós possamos aí agir com um juízo com dignidade, porque nós não podemos esquecer que o pecado, ele gera mais pecado. E isso daí significa um pecado gera uma dor, mais pecado vão gerar dores. E isso não é bom, nem aqui neste mundo e nem no mundo vindouro. Ou seja, após a morte, você continuar sofrendo também. Então, por isso, busque uma vida boa neste mundo e no Olam Rabá. Até amanhã. Shalom, shalom.